alunos, se você fez todas as aulas e praticou, ou seja, colocou em prática tudo que eu ensinei sobre os moldes base até aqui, você vai ter um molde base para saias, igual a esse daqui, feito aí com as suas medidas ou com as medidas da tabela padrão. E da mesma forma, você vai ter também um molde base para blusas. E assim como eu disse para você, existem duas formas de você criar esse molde base de vestidos, utilizando os moldes base que você já aprendeu aqui no curso. A primeira delas é a mais simples, que é você juntando saia com blusa. E a segunda delas é você utilizar o molde base para blusas, fazendo um prolongamento a partir da linha aqui do quadril. Eu vou mostrar para você aqui basicamente, olha, se você pegar então a frente da blusa e a frente do quadril, no caso aqui esses moldes estão invertidos, então vou ter que virar para baixo. Então, com frente de blusa e frente da saia, você vai unir a saia com a blusa usando a linha da cintura como partida, tá? Não a partir da linha da barra da blusa, e sim a partir da linha da cintura. Então, eu vou virar aqui desse lado para unir centro da frente com centro da frente, ó. Você vai unir o molde da saia dessa forma aqui, olha, pela linha do centro, encostando ela aqui na cintura. Você observa que a gente tem aqui, olha, uma pequena margem de 1 centímetro, tá? Não tem problema, você tem que nivelar pela frente e encostar a ponta da lateral aqui do quadril, então, na linha da cintura. Se necessário, você vai fazer os ajustes de laterais. Aqui, por exemplo, as bases não se encontram, tá? Você pode observar. Você pode, então, seguir a lateral da blusa, fazendo um pequeno acréscimo aqui da lateral da saia, ou seguir a lateral da saia, fazendo essa curva suave aqui da blusa. Pegou até aí? Eu vou mostrar tudo isso aqui para você, então, no papel depois com as miniaturas. Agora vamos dizer que você queira fazer, então, um molde base para vestidos utilizando só um molde base para blusas. Assim como você observa aqui na saia, olha, que a partir do quadril que a gente tem a parte reta da saia, você vai fazer então com o molde base de blusa. Você vai prolongar a linha do centro da peça, tá? Seja frente ou costas, aqui utilizando o molde, e você vai prolongar a linha da lateral do quadril a partir da ponta aqui do quadril. Você vai descer uma linha reta ou com uma curva suave, no comprimento que você desejar de vestido. Já expliquei para vocês que essa questão de comprimento de peça, ela é muito pessoal, depende muito da sua escolha, principalmente se você for fazer sob medida. Ou você pode seguir, então, medidas padrões da indústria, mas não tem necessidade, porque as medidas padrões da indústria, elas foram feitas usando uma média que na maioria das vezes você vai precisar ajustar para um cliente ou outro. Então vamos lá, prepara aí o seu material, seu caderninho. Eu quero que você anote essas etapas, eu vou mostrar para você como se faz na miniatura. Vamos? Vamos então à primeira forma de fazer o seu molde base para vestido, utilizando molde base para blusas e molde base para saias. Você vai fazer a transferência do seu molde completo para um outro papel, tá? Você não vai se preocupar agora com medidas, com réguas, com centímetros, porque o seu molde base já foi feito com as medidas necessárias, tanto da frente da blusa quanto da frente da saia, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui a frente do vestido. E a gente vai usar o mesmo processo da frente também para construir depois as costas. Eu vou exemplificar aqui utilizando a frente.
A gente tem aqui no molde base da blusa a linha do busto e a linha da cintura. Aqui embaixo é a barra do molde, né? E também a linha do quadril. A gente vai riscar, então, esse molde até a linha da cintura. Vamos transferir aqui perfeitamente. Risquei somente até a linha da cintura. Antes de terminar, o ideal é a gente colocar todas as informações necessárias, tá? Esse aqui é o molde frente e a gente vai deixar marcado também linha do busto e a linha da cintura. Uma vez que a gente transferiu, então, o molde base de blusas para o outro papel, a gente vai agora utilizar o molde base para saias, também da frente, tá? A gente vai criar uma reta, a gente vai prolongar o centro dessa peça aqui. Não precisa medir nada, é só você encostar aqui a sua régua e aumentar essa linha uma quantidade que você quiser aí. E agora você vai encostar o centro da saia nessa linha aqui, que é uma linha de centro, tá? Encostei aqui na linha e agora eu vou escorregar para cima até a ponta do quadril encostar aqui na ponta da lateral da blusa. Subi aqui o suficiente, já encostei. Vai ficar esse espaço aqui de diferença, mas não tem problema. Isso daqui é um desconto ótimo para vestibilidade. E agora eu vou copiar esse molde, também deixando as informações aqui de linha do quadril. Depois que eu copiei, eu vou retirar esse molde, vou marcar aqui as informações necessárias, que é a linha do quadril. E olha só que fácil e simples. Você já tem aqui um molde base para vestido frente. E dessa mesma forma você vai fazer então para costas. Não vamos esquecer que esse aqui é um molde base que vai servir como gabarito para a gente desenhar, interpretar e criar novos modelos em cima desse molde. Então você vai fazer um molde como esse, em um papel resistente e nunca vai ser alterado. Tudo que você for fazer, você vai copiar, igual a gente fez aqui com os moldes base para blusa e saia. Então, você tem que ter aqui nesse molde todas as informações necessárias. Que informações necessárias são essas? Você já viu no início, nas outras matérias de modelagem. As linhas, tá? Essas linhas das medidas básicas, que é aqui, ó, busto, cintura e quadril. Essas são 3 medidas básicas para modelagem. A gente vai escrever dentro do molde que essa linha aqui é referente ao centro. É o centro de uma peça. Como a gente desenhou o molde frente, então ela vira o centro da frente. Aqui a gente tem decote, ombro e cava. E tudo isso daqui é lateral da sua peça. A gente não vai acrescentar, como já dito, pences, margens de costura, nada disso vai aqui nesse molde, tá? Deixa só eu anotar aqui, olha, barra. Porque esse daqui é um molde básico e todo tipo de interpretação e acréscimo de pences ou de margem para costura vão só quando a gente fizer um molde para uma roupa, né? Quando a gente for riscar no tecido, cortar e transformar isso em roupa. Assim como você viu também nos módulos de modelagem para blusa, para short e para saia. Então essa daqui foi a forma de fazer o vestido básico, tá? O molde base para vestido, unindo o molde frente da blusa e molde frente da saia.
Agora eu vou mostrar para você como se faz da outra forma, utilizando só o molde base para a blusa. Vamos lá? Vamos então fazer o molde base para vestido utilizando apenas o molde base para a blusa. Nesse caso, a gente vai precisar aumentar algumas linhas e lançar algumas medidas a mais, mas também é muito fácil, é uma forma muito prática de você fazer um molde base para vestido. Primeiro você vai pegar o seu molde, eu vou utilizar aqui, nesse caso, então, o molde costas, já que eu fiz o outro molde base utilizando o molde da frente, tá? Você vai utilizar, então, o molde base para costas da blusa. E da mesma forma, a gente vai fazer aqui a transferência do molde em um novo papel. Mas dessa vez, a gente vai transferir ele inteiro e não só até a cintura. Vamos lá. Lembrando que isso aqui você vai fazer com o seu molde em tamanho natural. Eu estou utilizando uma miniatura, que é para ficar mais fácil de explicar e caber direitinho, bem aproximado na câmera. Copiei o molde base, vou colocar aqui todas as linhas das medidas básicas, que é busto, cintura, e aqui a gente tem então o quadril. E a gente está trabalhando então as costas do vestido. Com as informações já aqui, agora a gente vai fazer o seguinte. E você vai lançar então uma medida da altura total do vestido. Como é que você mede isso? Você vai medir a partir do seu ombro lá, juntinho do pescoço, como eu ensinei a fazer medida para blusas. E você vai medir a altura até lá embaixo, na coxa, até o joelho aproximadamente, a altura que você desejar. A medida de altura que eu vou utilizar vai ser uma medida de altura igual ao molde base para a frente, tá? Para poder combinar os dois aqui. Mas você vai utilizar aí, então, no caso, a sua medida de altura de vestido, do ombro até o joelho ou até a metade da coxa. Eu vou aqui aumentar essa linha do centro da peça, que agora, no caso, é costas, tá? Prolonguei toda essa linha aqui. E eu vou lançar a medida colocando a régua, olha, iniciando aqui na ponta do ombro. Marquei aqui a minha altura total. Agora eu vou traçar aqui uma linha esquadrando para a lateral. Depois que eu fiz isso, agora eu vou prolongar essa linha aqui da pontinha do quadril, também esquadrando para encontrar com a linha de baixo. Aqui ficou um pequeno bico, a gente vai utilizar então uma régua de curva para quadril ou de acinturar para amenizar esse bico aqui e a gente ter aqui a curva perfeita do vestido. E tá pronto o seu molde base, feito pela técnica de utilizar só o molde base de blusas. A gente só aumentou até embaixo e pronto. Se você comparar aqui os dois, olha, você percebe que você tem o mesmo resultado utilizando qualquer uma das duas técnicas. E eu quis então ilustrar para você essas duas formas de fazer um molde base para vestido, porque vai depender muito do que você vai precisar no momento em que você tiver que fazer um vestido, tá? Você pode precisar de um vestido de uma hora para outra e lá no momento certo você vai saber qual das duas técnicas vai ser mais eficaz, mais rápida e vai dar o melhor resultado para você no momento. Essa foi a aula então de modelagem
onde você fez o molde base para vestidos. E na próxima aula, então, vou te ensinar a interpretação desse molde base em diversos tipos de vestido. Até a próxima aula, alunos. Tchau! Como aplicar a pence na base do vestido? Vamos começar então utilizando a própria base do vestido e a gente vai fazer uma cópia dessa base de vestido em um outro papel. A gente vai copiar todo o entorno do molde e também as marcações de busto, cintura e quadril. A gente vai precisar principalmente da linha da cintura. Eu vou marcar a linha da cintura a partir do centro do molde, prolongando um pouquinho na direção da lateral, que é onde a gente vai fazer a devolução desse espaço da pence depois. Encontra o centro da linha da cintura, dividindo por 2, e a gente vai subir essa linha para fazer a marcação da pence depois. Então, a gente precisa dessa mesma medida do centro até a metade, distribuída aqui na linha do busto. Vou marcar com pontinho e também na linha do quadril. Marquei com um pontinho. Agora eu vou traçar aqui a linha da pence, que vai do busto até a barra. Vamos então começar a acrescentar a pence aqui, metade da pence para cada lado. Geralmente, para a cintura na frente, utiliza-se uma pence de 3 centímetros de largura. E essa mesma medida que a gente colocou de pence aqui na cintura, a gente vai acrescentar aqui na lateral. Ou seja, se eu coloquei 3 centímetros, eu vou aumentar 3 centímetros para a lateral também. Vamos finalizar essa pence aqui, encontrando o pontinho do busto, com um pontinho marcado na cintura de largura de pence, e da mesma forma agora com o pontinho do quadril. Formada a pence, então, a gente vai agora acrescentar as linhas da lateral para corrigir essa lateral aqui que a gente fez um acréscimo. E você pode utilizar o próprio molde base para servir como régua, tá? Dessa forma aqui, olha. É só você posicionar pela cava do vestido e escorregar até o ponto de marcação onde você deseja fazer o acréscimo. E vai fazer da mesma forma, então, aqui pela linha do quadril. É só girar lentamente o molde até ele encontrar a marcação. Você percebe que essas linhas não ficam perfeitas, elas criam um certo bico. E a gente vai, então, suavizar essas linhas utilizando as réguas de modelagem. As réguas de modelagem não têm segredo nenhum, você vai utilizar que você conseguir encaixar melhor na curva. Eu vou subir uma linha então da barra até a cintura. E nesse caso aqui eu preciso de uma linha quase reta. Então eu vou subindo a régua de quadril na parte mais retinha aqui. Encontrei a curva perfeita, é só traçar. Veja que ela fica quase perfeita. Agora a gente vai subir até a cava, encontrando uma forma de suavizar esse biquinho que ficou aqui no molde. Eu posso usar uma curva suave ou posso usar também uma reta nesse momento. Eu escolhi então aqui usar reta e a gente vai ter essa forma assim bem arredondada, bem balãozinho aqui no nosso molde de vestido.
Mas não se preocupa, porque quando você fechar a pence, esse acréscimo de tecido aqui vai ser o suficiente para ele ficar bem acinturado, bem estruturado no corpo, sem ficar justo demais. E agora a gente vai simplesmente acrescentar as linhas de margem de costura. Como eu disse para vocês, margens de costura elas vão depois da interpretação do molde. O que a gente está fazendo aqui agora é uma interpretação do molde base do vestido, colocando o acréscimo de pence. Vamos utilizar o próprio molde base de vestido para fazer essas margens de costura. Você pode utilizar também as réguas de modelagem. Tudo vai depender do que você precisa e do tipo de curva que você quer usar. Eu vou usar aqui várias formas ao mesmo tempo, que é para você ver e assimilar como que você pode utilizar diversos materiais para fazer a finalização, então, desse molde de vestido. Finalizei então aqui as linhas de margem de costura. Eu vou acender então aqui a marcação da pence no molde. Lembrando que esse mesmo processo ele vai ser feito tanto para frente quanto para costas. Eu estou aqui só acendendo então a linha da costura do molde e finalizando essa aula aqui. Vou recortar esse molde e colocar sobre um papel de outra cor, que é para você conseguir visualizar bem como ficou. Eu quero que você observe também essa forma do vestido em comparação. O vestido molde base e o vestido com a interpretação com pences. Deixa só eu recortar para colocar lado a lado e você assimilar então essas formas. Ok, observe então agora em comparação o molde base para vestido e o molde base de vestido interpretado para pence já com margens de costura. Você vai seguir sempre mais ou menos essa mesma forma. Até a próxima aula então, aluno, aluna, tchau! Olá, alunas e alunos! Assim como no molde base para blusas, eu vou ensinar você a colocar o recorte princesa no molde base para vestidos. E como sempre, para fazer uma interpretação, a gente vai copiar o molde base em um novo papel. Eu vou mostrar para você como se faz o molde base na frente,
mas você pode seguir as mesmas instruções para fazer as costas de um vestido com recorte princesa, ou pode fazer as costas normais também, tá? Então, vamos primeiro circular todo o molde base. A gente vai copiar todo o contorno e vai copiar também as linhas guias, que é a medida de busto, cintura e quadril. A gente vai traçar uma linha princesa que pode começar do ombro ou da lateral da cava. Vamos nos guiar então aqui pela linha da cintura. A gente marca aqui. E para ter uma referência, vamos também deixar marcada a linha do busto e do quadril. Vamos encontrar aqui a metade da linha da cintura. E a gente vai chegar para o lado cerca de 3 centímetros ou 2 centímetros, tá? Não precisa ser exatamente no centro. Agora a gente vai esquadrar essa linha para ter uma linha reta. Ou a gente pode fazer como na aula anterior, medir a largura aqui do centro da peça até essa marcação que a gente fez e marcar nas linhas de busto e cintura. Ou você pode também fazer como eu fiz aqui, só esquadrando. Eu vou agora traçar aqui, encontrar de onde vai partir essa linha do recorte princesa. Eu vou dividir aqui entre a ponta da cava e a ponta do ombro 4 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, 4 pontos, certo? E eu posso partir do ponto de número 2 ou posso partir do ponto de número 3. Todos esses pontos são válidos. Posso também usar esse recorte indo até o ombro, mas eu vou mostrar para você como se faz então aqui a partir do ponto 3. Vamos unir com uma linha aqui até o centro do busto. Vamos marcar aqui uma largura de aproximadamente 3 centímetros para fazer uma forma de pence. Agora a gente vai prosseguir com essa pence, descendo ela para a linha da cintura. E você já viu como se faz a pence na aula anterior, então é só repetir o mesmo processo. Com essas pences marcadas aqui, eu vou aqui escurecer um pouco esse centro dessas pences, porque a gente não vai utilizar. Eu vou mostrar para você já já como a gente faz o contorno de toda essa marcação aqui. Essa peça aqui vai ser a lateral da frente e essa aqui vai ser o centro da frente. Vamos começar então a utilizar as réguas de modelagem para traçar essas curvas do nosso molde. Dessa vez eu não quero ficar dizendo para você cada passo que eu vou dar aqui na marcação das curvas. Eu quero que você observe e aprenda. Dessa forma aqui eu já destaquei a lateral do vestido.
Eu vou acender aqui então os riscos que estão inalterados, que são esses riscos da lateral. E agora eu vou destacar então essa linha aqui que vai separar o centro da frente. Observe. Veja que não tem nenhum segredo, é só você ir acompanhando a marcação da pence que você fez. E depois é só contornar todas as partes que você não alterou, que é o caso do ombro, decote e também aqui o centro da frente, que é onde fica a dobra do tecido. Vou acender aqui a barra do vestido. Então, a gente tem aqui o centro da frente, aqui a lateral da frente. Vai ficar dessa forma em comparação. O próximo passo, então, é a gente separar essas duas partes e a gente, com elas separadas, a gente vai fazer o acréscimo das margens de costura. Eu já extraí todo o pedaço da pence, tá? Aqui do centro, viu? Vamos finalizar aqui o corte. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui numa escala menor, que é para caber no vídeo, ficar bem aproximado, mas você pode fazer exatamente a mesma coisa no seu molde em tamanho natural. Bom, vou posicionar aqui num papel de cor diferente, que é para ficar contrastando e você entender certinho o que está acontecendo. Eu vou colar a parte do centro da frente e vou colar aqui um pouco separado a parte da lateral, porque eu vou ter que colocar margem entre esses dois moldes. Eu vou posicionar eles aqui mais ou menos pela altura da barra. Começando pelo centro da frente, a gente vai acrescentar margem de costura no entorno de toda a peça e de todo o recorte que a gente fez, mas não no centro da frente, porque o centro da frente é a dobra do tecido. Então, margem de costura a gente acrescenta em todas as partes que vão haver costura, o nome já diz, margem de costura. E agora a gente vai marcar todo o entorno dessa peça lateral aqui da frente, porque a gente vai ter costura em todo o entorno dessa peça. Deixaremos as marcações aqui de linhas guias, porque na hora de fazer a costura, de unir essas peças, essas marcações serão importantes. Aqui é a dobra do tecido, a gente deixa marcado e vai ficar assim o seu molde em comparação com o molde base, ele já finalizado. Até a próxima aula, alunos. Tchau! Vamos fazer uma interpretação utilizando não a base para vestidos, e sim diretamente a base de blusa e saia. Para fazer esse modelo de vestido, eu vou utilizar a base da blusa só até a cintura. Então, eu vou destacar a parte do quadril e a gente vai utilizar assim, juntando saia com blusa. Esse modelo de vestido é unido pela cintura, vai ser feito separadamente.
A gente vai começar então pela parte superior, que é a parte da blusa do vestido. Vamos copiar esse molde base aqui, todinho no papel, todo o contorno dele. Você pode entrar na cava cerca de 3 centímetros, porque você não quer uma alça muito larga. Esse vestido não vai ter manga. No centro da frente, a gente vai entrar também mais 3 centímetros e vai marcar a metade do centro da frente, por onde a gente vai passar a linha do transpasse. Usando a régua de modelagem, eu vou fazer uma linha até esse ponto que a gente marcou no centro da frente. E agora, utilizando o próprio molde base, eu vou prolongar essa linha aqui para fazer a largura de uma dessas abas, que vai até a metade da outra lateral, ficando desse jeito aqui. Eu vou fazer uma pequena curva aqui bem suave, que é para ajudar no caimento no momento em que eu for emendar essa parte superior com a parte inferior do vestido. Vai ficar mais ou menos assim. Essa parte aqui ela vai ser cortada 2 vezes, tá? Uma para cada lado. Ou 2 vezes para tecido e 2 vezes para forro. Ficando então dessa forma aqui. Agora a gente vai desenhar a pala que vai logo abaixo da blusa, que vai servir então de separação entre a blusa e a saia no momento de unir o vestido. Eu posso utilizar a parte inferior da blusa, que é essa parte equivalente ao quadril, marcando então aqui todo o contorno até onde eu desejo a pala. Eu quero uma pala de uns 4 centímetros de altura. Vai ficar dessa forma aqui. Aqui eu tenho o centro da peça, que é a dobra do tecido. Para traçar então a saia do vestido, eu preciso tirar essa parte da pala, que é esse pedacinho do quadril. E a gente vai fazer essa correção posicionando aqui na própria pala, a altura que a gente fez a pala, e a gente vai subtrair essa parte no momento de desenhar a saia do vestido. Eu posiciono logo aqui embaixo e a partir da marcação eu vou copiar a saia do vestido. Agora eu preciso ajeitar essa curva da cintura. Uma vez que a saia ficou com a cintura mais baixa, eu preciso fazer essa curva mais anatômica. E vou também fazer a abertura em evasê do vestido, como eu já mostrei para você anteriormente na interpretação de saias. Vai ficar dessa forma aqui. Reparem que esse modelo de vestido em que você faz as partes separadas é como se você fizesse uma blusa interpretada e uma saia interpretada e depois unisse essas duas partes através de uma pala ou com uma costura pela cintura. A parte de cima fica para frente, a pala serve para frente e costas e a parte inferior, a saia, também vai servir para frente e costas. E agora a gente vai fazer as costas do vestido, a parte da blusa. O ombro do vestido precisa se encontrar em tamanho, então eu vou corrigir isso aqui no momento de transferir esse molde. Vou copiar todo o molde. Agora o molde blusa costas, tá? Vou fazer a correção da cava e do decote para encontrar com a cava e o decote da frente.
E tá pronto aqui o molde das costas do vestido. Toda a parte inferior, pala e saia do vestido vão ser iguais ao da frente. O centro é a dobra do tecido, aqui para as costas. E agora a gente vai recortar para acrescentar as margens de costura. Enquanto eu recorto, deixa eu te lembrar que aqui nas aulas, na lateral, existe uma classificação em estrelas que você pode deixar para a aula. Então, toda vez que você assistir uma aula, você pode classificar essa aula, dizer de 1 a 5 estrelas o quanto você gostou dessa aula ou não. Classifica para mim, é muito importante essa classificação, porque através dela eu posso melhorar as aulas para vocês, tá bom, gente? Com o molde recortado agora, eu vou colocar um fundo aqui contrastante, que é para você visualizar melhor como ficou esse molde. Vamos traçar aqui a margem de costura da frente. Essa parte da frente, então, ela tem costura em todos os lados dela. Vamos trabalhar agora, então, a pala. A margem de costura dessa pala vai no entorno dela, sem passar pelo centro da frente, tá? Lembrando que o centro da frente da pala é a dobra do tecido. E também vai ser assim para costas. A parte inferior do vestido, que é a parte da saia, a gente vai contornar com a margem de costura sem passar pelo centro da frente, que é onde vai a dobra do tecido. Então, a pala e a saia não tem margem de costura no centro da frente. Assim como também a parte da blusa das costas, que vai no vestido. Ela também não tem margem de costura no centro. Todo o resto você vai fazer a margem de costura. E vai ficar assim o seu molde, olha, feito no molde base, você não precisou calcular nada, porque o seu molde base já está no tamanho correto, tá bom? Esse daqui foi o molde de vestido transpassado e através dele você pode variar em outros modelos diferentes. E eu vou mostrar para você nas aulas de diferenciação de modelos mais para o finalzinho do curso. Até a próxima aula, aluna, aluno, tchau!